Olá, alunos, sejam bem-vindos à última aula de nosso curso intermediário Conexão Quântica. Esse é o momento tão esperado, onde vocês irão aprender a aplicação das frequências de cura quântica. Não se preocupem, pois não há como ser mais simples. A marca da conexão quântica está na simplicidade e na facilidade de aplicação. E com tanta simplicidade assim, alcançamos resultados esplêndidos, grandiosos, e esse é o grande motivo de eu ter elegido essa técnica para trabalhar com ela, sua simplicidade. Então vamos aqui, antes de eu demonstrar para vocês, esse é um vídeo de demonstração prática. Quero voltar em alguns conceitos para vocês assistirem a demonstração conscientes desses conceitos. Eu já acho que você já percebeu que eu não tenho problema em repetir. Há um motivo claro na didática de tanta repetição no meu texto, nos vídeos, porque a repetição faz registrar na sua mente a informação. Por isso, não se estranhem por eu estar me repetindo, há um motivo bem claro dentro da didática para isso. Okay? Então essa é uma técnica nova, são frequências novas no planeta, e a gente classifica elas como novas se for comparar com as técnicas que já existiam. E aí você pega aí técnicas milenares, antigas, como o Reiki, e coloca dentro desse pacote das novas frequências, a cura reconectiva, o Theta Healing, o TQC, todas essas. Sempre baseadas no novo paradigma científico da física quântica. Por isso não é uma energia, tá, gente? Aí tem a foto da pessoa fazendo a irradiação. Isso não é algo que eu produzo, uma energia que eu estou produzindo no meu corpo e irradiando através da minha mão. Esta é uma frequência que, como na aula 3.2, se não me engano, na aula 3.1, falo para vocês que toda a matéria vibra. Então, se estamos falando de frequência, estamos falando de algo que está aqui, sempre esteve e nunca vai deixar de estar. E o que está acontecendo, na verdade, é você se tornando consciente de algo que já estava aqui. No momento que você se torna consciente, você irradia esta frequência. Então, tudo vibra, e tudo vibra em um determinado número de hertz, que é ciclos por segundo. No momento que você fica consciente, você vibra nesta frequência, e ela é que gera todo o resultado de coerência. Então, você não é um canal. Inclusive, aqui é onde todas as técnicas têm uma dificuldade de achar conceito, porque ainda não tem conceito. É algo tão novo que é difícil de classificar. Mas se a gente pode classificar, se fôssemos classificar, além de não ser energia, você estaria sendo uma antena, emitindo uma frequência em ondas. Sua mão vai estar direcionando esse sinal de frequência, ok? É uma técnica que, além de estar tratando o paciente, ela é muito boa para o aplicador, porque ele estará sempre ficando presente para a aplicação. E isso já é um treinamento para a vida pessoal dele fora da terapia. E também é uma técnica que estará estimulando sua intuição. Estar presente e observar informações sutis chegando a você. Por isso é uma técnica muito interessante para o desenvolvimento da sua intuição também, como terapeuta. Elas podem ser aplicadas em animais e também em plantas. Eu tive uma experiência com aplicação em uma árvore. Eu estava trabalhando em um resort que era em plena Mata Atlântica e estava na trilha para a cachoeira. E me deparei com uma árvore de jaca, uma jaqueira,
e ela tinha grandes chagas aonde vazava seiva, estava visivelmente doente. E diante daquela cena, uma árvore enorme, com um grande machucado, eu decidi fazer a aplicação. Não conseguiria passar direto por ela e ignorá-la, não era ignorável. Então, eu decidi fazer ali a aplicação, fiz e segui meu caminho. Não fiquei apegado a será que vai curar ou não. Eu simplesmente fiz o que eu achei que eu tinha que fazer e segui meu caminho. Um ano depois, eu passei de novo, eu fui de novo a esse resort e fui para a cachoeira, como sempre, tomar meu banho de cachoeira e cruzei com a árvore, ela já estava curada, a chaga estava fechada. Eu fiquei surpreso, porque eu nem lembrava que eu tinha feito a aplicação. Então, é possível você usar também em vegetais e nos animais. Nos animais, é só você fazer em torno deles. Normalmente, você está brincando com o cachorro e vai sentindo a frequência. Eu tenho, na verdade, no Brasil, um pastor alemão que tinha um problema na orelha que dava um fungo. O pastor alemão gosta muito de ficar na chuva, gosta muito de água, e tanta umidade dava um fungo na orelha dele que é comum dar esse fungo, é como um caldo preto que vai dando. Teríamos que limpar esse problema no cachorro eternamente. Enquanto ele estivesse vivo, ele teria isso, de acordo com o veterinário. Não havia cura. E aí acontecia que os donos normalmente vão esquecendo, aquilo vai inflamando a ponto que tem que extrair toda a orelha. Isso é comum com essa doença que tinha no cachorro. E eu fiz a aplicação, 3 aplicações, uma por semana com ele, ali durante meia hora, brincando com ele, e depois de 3 meses sumiu. Não teve mais o fungo, a ponto do veterinário achar estranho, perguntou se a gente passou alguma coisa, porque normalmente não teria cura. Então, é possível de ser aplicada em animais e em vegetais. Para a aplicação prática, vamos agora à prática. Chegou o grande momento de vocês aplicarem em alguém como uma sessão. Nessa aplicação você vai usar apenas as mãos em torno do paciente, nada mais. Não há fala e não há toque. Não toque no paciente. Ele não vai estar esperando por sentir sua mão. Então, evite encostar nele. As frequências são emitidas de uma certa distância. Ok? Eu vou ensinar vocês agora algumas posturas básicas. Então, vocês vão variando entre essas posturas. Quando será que eu uso uma postura ou uso outra? A aplicação é totalmente intuitiva. Você vai sentir a hora de usar qual postura e em qual parte do corpo. Eu vou passar o vídeo agora de eu fazendo uma aplicação e vocês vão perceber. Por isso eu disse que ela é interessante para o terapeuta porque estará desenvolvendo a sua intuição a cada sessão. Sempre você vai estar presente, aguardando ver qual que é o próximo passo. Não é algo que, por exemplo, eu decido qual vai ser o próximo passo. Através de um pensamento, eu tenho um problema X, então eu vou aplicar no lugar Y. Isso é um pensamento linear. Então, se eu tenho esse caminho, eu vou percorrer para cá para chegar naquela direção. Isso é um ato mental. E na conexão quântica, você se permite ser intuído. E de repente vem a sua mente, mantém a mão sobre o peito. E ali você mantém. Até o momento que você sente, pronto, agora não sinto mais de ficar aqui. E aí você vai em torno do paciente até chegar a outra intuição. Mantenha sobre o joelho esquerdo. Aí ali você fica sentindo o que tem ali. Depois que passou, você segue para outro ponto. Mantenha-se em torno da cabeça. E fica ali em torno da cabeça, sentindo, sempre presente e sentindo. Por isso, é uma técnica que vai estimular a sua intuição. Muito diferente de que se, por exemplo, você se colocasse no dia a dia, eu quero testar minha intuição.
A técnica, ela vai estimular a sua intuição diretamente. Então, haverá as posturas básicas, que eu vou passar agora, e você vai variando entre elas, ok? Mas, reitero, é uma técnica intuitiva. Então, não traga conhecimento prévio de qualquer outra informação que você tenha para dentro da técnica. Exemplo, existe dentro do conhecimento oriental, eu tenho um livro que ele chama Diga-me Aonde Dói, que eu lhe direi por quê. E ele é baseado no taoísmo. E aí, cada parte do corpo está ligado a algum aspecto da personalidade ou emoção. Então, é um livro que, por exemplo, afirma que se a pessoa tem problema de joelho, é porque ela tem problema de orgulho. Ela é orgulhosa, ela tem algum problema de orgulho na personalidade que chegou a se manifestar no joelho. Então, chega para você um paciente que tem problema de joelho. Eu rompi os ligamentos. Então eu estou aqui para você fazer uma aplicação de cura, conexão quântica, cura quântica em mim, por causa desse problema de joelho. Você explica para ele como é a técnica, deita na maca, e a primeira coisa que você faz é colocar as mãos sobre o joelho. Errado. Aí você está usando o conhecimento de que, bem, se orgulho tem a ver com o joelho, eu vou aplicar no joelho. E é justamente o que eu estou falando para você tomar cuidado. Não traga conhecimentos prévios para a sessão. Mesmo que você tenha todo o conhecimento de acupuntura oriental, hindu, fique diante do seu paciente na maca e permita-se a intuição. Quase 99% das vezes, quando a pessoa chega com um problema específico para mim, porque nem sempre são problemas específicos, às vezes ela nem tem problema, ela quer um aceleramento do processo evolutivo. Mas se ela tem um problema específico, tipo de ombro, 99% das vezes eu praticamente nem vou no ombro. Eu só vou no ombro se eu sentir intuitivamente que eu devo ir. Eu me permito a intuição. Porque aí entra tudo aquilo que eu estava dizendo para vocês, de que a frequência pode estar fazendo equilíbrios e desatando nós e equilibrando coisas que a gente nem imagina, mas que tem a ver com o problema. Então, se você sente de ir aonde há a dor específica, tudo bem, mas é porque você sentiu, não porque eu acho que tem a ver com... Essa é a parte mais importante de você não se sentir o curador, porque aí é a hora que entra o curador. Não, eu sei qual que é o problema. Mas lembre-se, a mente mente. Eu sei qual que é o problema é baseado apenas no na sua biblioteca de informações, na sua pessoal. Eu sei qual que é o problema. Agora, você imagina que a biblioteca de informações do universo é muito maior que a nossa. E a frequência está utilizando essa biblioteca, não a nossa pessoal. Quando você fala, eu sei qual é o problema, deixa eu ir naquele lugar, você está limitando e muito a possibilidade de que a frequência já está te entregando. Então, mantenha-se diante do paciente e permita-se a intuição. Ok? Então, deixa eu passar para vocês aqui quais são os movimentos básicos. O primeiro deles é movimentos circulares. Esse é o movimento que é o mais básico, que você utiliza para sentir desde o início até o final. Observe que uma mão está parada ali, aí você pode ver a mão esquerda irradiando e a outra fazendo esses movimentos circulares. Tá? Então, nunca as duas mãos ao mesmo tempo, sempre uma parada e a outra fazendo os movimentos circulares. Imaginem que essa está irradiando a onda e essa está dando a frequência. Então, eu posso fazer mais rápido, que seria um comprimento de onda mais curto,
Imaginem a onda saindo e fazendo esse movimento mais curto, ou um comprimento de onda mais longo e demorado. A verdade é que quanto mais lento e demorado, mais tempo você precisa ficar presente, sentindo, para manter o movimento. Então, esses movimentos mais longos, eles são importantes para te manter presente. Mas às vezes a gente sente de fazer algo mais dinâmico, mas nunca o tempo todo e muito agitado, porque isso agita também seus pensamentos. Então, vá fazendo esses movimentos com uma mão parada, fazendo a irradiação, e a outra dando as frequências. Não necessariamente a direita fica parada e a esquerda, isso você vai alterando. E às vezes você faz alguns movimentos com os dedos também, para modificar para ir sentindo qual é a diferença entre fazer com a mão, a palma esticada, ou com os dedos mexendo. Tudo isso vocês vão ver no vídeo agora que eu vou passar para vocês. O outro movimento é palma sobre palma. Esse você permanece parado. Então, digamos que você sinta de ir no chakra. Você sente de manter as mãos em cima do peito, no chakra cardíaco. Mantenha as mãos paradas e fique por bastante tempo, um determinado tempo. Não precisa ser muitos minutos, mas se permita ficar muito tempo quando você sentir de fazer palma sobre palma. Não é uma questão de ficar 15 segundos, rapidinho. Normalmente você fica bastante tempo e vai sentindo. Depois que passou 1 minuto, no mínimo, aí você normalmente já sente, bem, agora eu posso voltar para procurar outro lugar, sentir outro lugar. Ou então você ainda sente, não, acho que ainda tem que ficar um pouquinho mais aqui. Palma sobre palma, mantenha-se parado e fique bastante tempo, tá? Respirando, olhos abertos, mantendo-se nas âncoras e sentindo, vendo quais pequenas sensações que há nisso. O outro é de antena. Eu mantenho a minha mão irradiando, como está na imagem, e a outra fazendo como se estivesse captando. Como se estivesse, tá, gente? Cuidado com fazer ideias fechadas. Como se estivesse captando. Então, eu faço pequenas modificações na minha mão, na posição da minha mão, para ver se intensifica a sensação na outra. Essa fica parada sobre algum ponto. Pode ser que eu sinta a pessoa que tenha problema de joelho, digamos. Aí eu senti de fazer antena sobre ela. Então, eu coloco minha mão sobre o joelho e a outra antenando, parada e em pé. E aqui eu vou fazendo pequenas modificações para ver se nessa mão há intensificação da sensação. No momento que eu encontro a posição da minha mão que fica mais intenso a sensação, aqui eu paro e fico emitindo. Ok? Então temos aí os movimentos circulares, que é o movimento mais básico. Depois, palma sobre palma e o de antena. Agora, vou narrar para vocês uma aplicação que eu fiz. E aí vai ficar bem claro e como é a aplicação prática disso. Tá? Normalmente, eu tiro os meus sapatos e fico de meia aonde eu estou. Isso por quê? O barulho dos sapatos pode tirar a atenção do seu paciente. Por isso eu sempre faço de meia. Para iniciar, cada paciente eu sinto de iniciar num lugar diferente. A maioria dos pacientes eu sinto de iniciar na cabeça, mas isso não é regra. Às vezes eu inicio já fazendo uma frequência global em torno do corpo, ou às vezes eu inicio em torno da cabeça do paciente. Então não há uma regra também. Isso também vai ser intuitivo. Aí faço o movimento básico, onde a mão direita está parada e a esquerda fazendo as frequências. Observe que
sempre uma mão está parada e a outra mexendo, nunca as duas ao mesmo tempo. Os meus olhos, a minha atenção está sempre ao paciente. Assim também, eu posso observar os pequenos espasmos e registros no corpo do paciente. Nos olhos é onde há muito registro, normalmente, não uma regra, mas quase sempre os olhos ficam vibrando, que é um efeito ligado, é um efeito neurológico ligado a sono profundo, mas normalmente ele está consciente. Então isso é um registro da ação do corpo sobre, da ação da frequência sobre o corpo. E também observo se há espasmos musculares. Aí eu faço o movimento da antena. Com a mão esquerda, eu estou observando qual é a melhor posição de intensificação, sentindo na mão direita. Encontrei a melhor posição, ali eu fico, sentindo. Não estou pensando, estou sentindo pequenas micro sensações que há nesse sentir. Minha mão foi em direção àquele ponto, eu não questionei, eu não tentei entender por quê, eu simplesmente fiz. E nesse momento começa a dar alguns espasmos na bochecha da paciente. Os espasmos podem acontecer de várias ordens. Existem fortes, já houve caso comigo de fortes espasmos, de movimentos incontroláveis da face. Depois a paciente, inclusive, ficou constrangida porque ela me falava que não conseguia controlar. Mas não é regra. Por isso, não pense que se não houve espasmos, quer dizer que a cura não funcionou. A frequência sempre atua. Quando eu solicito vocês que a melhor aplicação é feita em maca, é justamente porque, às vezes, você pode sentir de necessariamente fazer a frequência de um pouco mais longe. Talvez um passo para trás já é o suficiente para você sentir que está respeitando a sua intuição. Quando você está fazendo na cama, e uma pessoa está deitada na cama, você não vai ter esse giro e o espaço. Então, a melhor forma de aplicação é maca que você possa girar em torno, acessar o paciente de todos os pontos. Se você não tem uma maca, pode ser na cama, por falta de opção. Se você não pode, no momento, aplicar na cama, faça na cadeira. Mas a melhor opção é uma maca. Aqui eu faço movimentos bem lentos, bem devagar, o que me obriga a estar bastante presente e sentindo quais sensações sutis me trazem o movimento.
Sempre uma mão parada e a outra movimentando. E ali senti que na cabeça deu. Então eu volto fazendo o movimento básico e procurando outra intuição. Novamente sinto de fazer a antena, mas dessa vez no peito. A primeira vez que eu foi feita sobre a barriga. Podemos dizer que eu senti de fazer sobre o chakra cardíaco? Pode ser. Mas eu não me agarro a nada, eu fico no pode ser. Porque se eu afirmo que é sobre o chakra cardíaco, automaticamente eu vou querer dizer que tem alguma coisa a ver com amor, que tem a ver. E por aí vai. Eu vou na possibilidade, ao invés de fazer afirmações. Porque quem está fazendo a aplicação, quem está fazendo a cura, quem está fazendo a harmonização é a frequência, não sou eu. Novamente, dou-me por satisfeito e continuo sentindo. Agora sinto de ficar um pouco mais distante, de dar uma volta completa, acessar o outro lado do paciente. A emissão da frequência não tem direção específica. Ela irradia, ela atravessa, ela atua, ela influencia. Você assistindo esse vídeo pode começar a sentir ela. Da mesma forma que eu, assistindo a gravação, já estou sentindo. Como foi com a cura à distância gravada nas primeiras aulas, aqui fica um registro no tempo de uma emissão de frequência. Então, toda vez que a sua consciência for direcionada para esse momento, você poderá senti-la e também sofrer as influências positivas. Sigo atendendo os pedidos da minha intuição. Sempre observando o paciente e suas reações. Mais uma vez, o movimento de antena, desta vez um pouco mais global, não envolvendo uma parte do corpo em específico, mas metade do corpo, uma emissão global. Respirando,
presente, conectado com o paciente e sentindo ele. Gente, nessa simplicidade, muita coisa acontece. Muitas sensações, informações sutis ficam à sua disposição. Acho que agora você entende por que há tanta informação de desaprender, de estar presente, de não identificação com os pensamentos, antes de eu te ensinar a técnica. Porque na simplicidade de sentir a frequência diante do seu paciente, sem agenda, sem postura, simplesmente sentindo, muita coisa acontece que vão além das palavras. E, como vão além das palavras, você tem duas opções. Ou você acredita no que eu estou dizendo sem saber se é verdade ou não, ou você pratica e descobre por si só o que eu estou dizendo. Baseado nisso que eu estou dizendo, nesse momento, observe que o paciente começa a sorrir. Eu não faço uma história de que isso foi por causa de mim ou por causa de outro. Eu simplesmente observo as reações do meu paciente. Lembrem-se que a sessão terá no mínimo 20 minutos e no máximo 30 minutos. Normalmente, aos 25 minutos, eu me sento e observo os 5 minutos sentado. Os últimos 5 minutos, de 25 a 30. Utilize um cronômetro, seja do celular, mas dentro do tempo, fique nesse valor, de 20 a 30 minutos de aplicação. A distância também. Quando você for chamar o seu paciente de volta, chame-o com carinho, com cuidado. Cada paciente é um universo de histórias, de dores e de alegrias. Então, toda sessão será sempre diferente uma da outra e também as reações dele, ok? Não há regras. Por último, as explicações básicas da cura à distância. Vocês irão fazer basicamente isso que acabaram de ver. Uma aplicação normal.
Porém, vocês estarão simulando a presença de seu paciente. É uma aplicação à distância. Então, previamente, você vai combinar com ele o momento onde ele vai estar deitado por 30 minutos. Aqui no texto da aula, eu já coloquei para vocês todas as orientações, vocês façam essa orientação ao seu paciente e, aonde você estiver, simule a presença dele. Dica de professor, simule mesmo. Se você tem um consultório, se você tem uma maca, vá em torno da maca, mesmo vazia, e vá fazendo as frequências, imaginando ele ali. Então, imagine ele com a cabeça na direita e o pé à esquerda. Então, se você sente de ir a cabeça, você vai na cabeceira da maca, mesmo vazia, e faça as frequências, como se estivesse com ele. Ah, mas eu não tenho como fazer isso. Eu estou num quarto de hotel, eu estou na casa de alguém, eu não tenho maca. Como que eu faço? Pode fazer sentada, senta onde você estiver e vai sentindo. Mas sempre de olhos abertos e sentindo, mesmo sentado e parado. Vai sentindo, aí você sente de fazer a antena, aí você sente de fazer palma sobre o peito. Vá fazendo parado. Mas, quando você está parado, a tendência da mente é ficar incomodada com aquilo ali. Depois de 10 minutos, depois de 20 minutos, vai incomodando. E aí vem a tendência também de fechar os olhos. Fechar os olhos durante uma aplicação à distância é aumentar muito a possibilidade de você ir embora com pensamentos. Por isso, para a aplicação à distância, recomendo que você faça simulando a presença da pessoa deitada, seja numa cama ou seja numa maca. Você, como um aplicador de cura, não se sinta constrangido, você está aplicando cura. Veste a camisa e faça a aplicação. Agora, não vamos fazer disso um problema. Se você não tem uma maca, se você não pode, no momento, estar em torno de uma cama, fica sentadinho onde está e vai sentindo a frequência. Vai acontecer da mesma forma, a pessoa do outro lado estará deitada por sua orientação e vai sentir da mesma forma. Ok? Agora, eu espero que vocês coloquem nos comentários as dúvidas para a gente sanar essas dúvidas na aula, no aulão. Estou colocando aqui, como o curso é online, tira a questão do presencial, onde eu aplicava diretamente em todas as pessoas para elas sentirem a frequência. Claro, você tem que sentir a frequência para saber o que é e aplicar. Então aqui a gente vai fazer essa adaptação que vai ter a mesma eficácia. Estou colocando 3 datas onde eu vou fazer uma aplicação à distância. Você se adeque a cada data. Nas 3 datas eu vou fazer. Então você escolhe uma e deite-se por 30 minutos enquanto eu faço a aplicação daqui da Argentina. Terminada a aplicação, venha na aula e faça os comentários de como foi como foi para você. Os registros. Simplesmente fale o que sentiu, como foi. Durante a aplicação, permaneça-se de olhos fechados por 30 minutos e esteja curioso sobre si mesmo. Você precisa receber dessa forma, estar curioso sobre si mesmo e receptivo, principalmente para saber o que você vai orientar o seu paciente. Então, de novo, são 3 datas que eu vou colocar para vocês, onde eu farei a aplicação à distância. Esteja receptivo e observe a si mesmo. Se você já tem alguma dor, alguma doença, coloque isso na sua consciência. Não quer dizer que a frequência vá atuar naquele distúrbio, naquele conflito. Porém, eu quero que você traga isso à consciência para, se você perceber alguma mudança clara, você coloca nos comentários, tá? Mas lembre-se, a frequência sempre vai estar atuando e muitas vezes em lugares que a gente nem imagina. Ok? Então aguardo vocês no aulão para a nossa despedida dessa turma maravilhosa. Um abraço.